Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro, e vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, segundona, rodada aí com 4 bons jogos aí na noite de hoje. Eu vou falar sobre alguns deles aí pra vocês, tá? E hoje também vai ter o nosso jogador do dia aqui no vídeo. Entendeu? Jogadorzinho bom, a gente tá precisando acertar esse jogador aí e hoje é dia, tá, galera? Pessoal, pra quem não sabe também, ontem eu comecei lá no meu Insta, @BinãoBets, nosso projeto de alavancagem, né, de banca, de R$10 pra tentar fazer R$1.000 aí nos próximos 7 dias, beleza? Acertando aí consecutivamente as nossas entradas. Entra lá no meu Insta que você vai saber mais informações aí e como pode participar também desse nosso desafio, tá? Galera, dito isso então, quero começar a falar pra vocês aqui sobre o nosso jogador do dia de hoje. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal, que apenas um clique aí é de graça pra você e me ajuda muito, tá? O YouTube entrega o nosso conteúdo aí pra cada vez mais pessoas. Galera, dito isso então, vamos lá pro nosso jogador do dia de hoje. E pro meu jogador do dia, eu vou então com o Brook Lopes, jogador do Milwaukee Bucks, na partida Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, tá? Galera, hoje eu vou com o Brook Lopes para atingir o marco de 10 ou mais pontos na partida de hoje, tá? Brook Lopes enfrenta o Chicago Bulls, que é o 9º time que mais permite pontos a pivôs adversários, tá? Além do mais, Brook Lopes também atingiu o marco em todos os últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls, incluindo jogos de 26 e 33 pontos nos últimos 2 jogos aí, tá? Lopes também atingiu o marco em todos os últimos 10 jogos dentro de casa, com uma média de 16,4 pontos por jogo nessas partidas, tá? Além do mais, ele tem média de 23,3 pontos por jogo nos últimos 4 confrontos contra o Chicago Bulls. O Bulls também deixou um pivô adversário ultrapassar a linha de pontos em todos os últimos 8 jogos, permitiu que um pivô ultrapassasse a linha de pontos pelas casas, tá? Galera, além do mais, o Brook Lopes também atingiu o marco de 10 ou mais pontos em todos os últimos 9 jogos aí, com 25 ou mais minutos contra o time do Chicago Bulls, tá? E essa eu acredito que seja uma ótima linha para ele hoje. É um jogador muito assertivo dentro de casa, uma partida que cogita ser bem pontuada no dia de hoje. A gente tem o retorno de Damian Lillard, que é um ótimo assistente aí, e eu tô bem confiante para Brook Lopes aí, 10 ou mais pontos nesse jogo de hoje. Galera, então, minha escolha, meu jogador do dia é Brook Lopes, 10 ou mais pontos nesse confronto de hoje, Milwaukee Bucks contra o Chicago Bulls. Dito isso, nosso jogador de hoje já tá passado aqui e agora eu vou ter que ir pra tela, que eu separei as 2 melhores partidas da rodada de hoje pra passar aqui pra vocês. Dito isso então, bora lá, bora pra tela, galera! Galera, tamo aqui na tela então e o primeiro jogo que a gente vai falar é o jogo de abertura da noite aí. Boston Celtics contra o New York Knicks, um confronto que eu gosto bastante aí desde as últimas temporadas, tá? Lembrando que o jogo de hoje é em Boston, na casa do Celtics. Vamos ver o que a gente espera aqui para esse confronto. Frente a frente, o Knicks venceu 6 dos últimos 10 confrontos, tá? E cobriu um handicap em 5 deles, empatando em 1 deles. Nos últimos 3, o Knicks venceu 2 dos últimos 3 confrontos e cobriu o handicap em 2 deles também. E no que ficou de fora, empatou aí no handicap, tá? Galera, nessa temporada o Celtics está dominando aí com 7-2, 7 vitórias a 2 derrotas. Dentro de casa tem 4 vitórias e 0 derrotas e fora de casa 3 vitórias e 2 derrotas, tá? New York Knicks, como azarão, não vem muito bem, tá? Perdeu todos os 3 jogos aí como azarão, mas em relação ao handicap, cobriu o handicap em 6 dos últimos 9 jogos aí dessa temporada, o New York Knicks. Fora de casa, o Knicks cobriu o handicap em 3 dos últimos 4 jogos aí. Rapaziada, em relação às tendências, a gente tem aqui o New York que cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos no geral e venceu 4 desses últimos 6 jogos, tá? Além do mais, também cobriu o handicap
handicap em 5 dos últimos 7 jogos fora de casa contra o Boston Celtics e cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos contra um oponente da Conferência Leste, beleza? Então, tendências muito boas aqui para o New York Knicks. Já o Celtics venceu 7 dos últimos 9 jogos no geral, e venceu 5 dos últimos 6 jogos aí dentro de casa, tá? Contra o New York Knicks, cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 7 jogos em casa contra o time de Nova York. Galera, New York Knicks vem aqui completamente saudável e disponível, com o elenco completo, né, para essa partida de hoje, enquanto o Boston Celtics também vem com o elenco principal aí completo e disponível para esse jogo de hoje, tá? Em relação às vitórias aqui, o Knicks venceu 5 dos últimos 10 jogos no geral e vem com 3 vitórias consecutivas, enquanto o Boston venceu 7 dos últimos 10 jogos e vem com 2 vitórias aí consecutivas. Galera, apesar do Knicks, né, vir aí hoje para o seu segundo jogo em 2 dias, né, jogou ontem, vai jogar hoje de novo, eu gosto de buscar eles em jogos assim, que são grandes azarões, tá? Como nesse jogo de hoje, o Knicks está projetado aqui para perder, rapaziada, por 9 pontos de diferença, galera, é muito ponto, tá? O Celtics tem a vantagem de jogar dentro de casa e também está mais descansado. Mas há menos de 20 dias aí atrás, nessa mesma temporada, o Knicks deu bastante trabalho para o time do Boston, tá? Que venceu aí por apenas 4 pontos de vantagem bem no final do jogo. Então eu acho que uma linha de 9 pontos aqui é muito exagero, tá? O Knicks também venceu 3 dos últimos 4 jogos aí contra o Boston Celtics e tem muito potencial, né? Vem aí com 3 vitórias consecutivas e tem um potencial gigantesco de fazer uma partida bem disputada hoje, tá? E não perder por esse mundaréu de pontos. Mas eu me sinto bem confortável em buscar o Knicks para uma linha tão larga como essa daqui, e eu vou buscar eles com handicap de segurança. Minha escolha para esse confronto aqui então vai ser New York Knicks mais 11.5. Ou seja, o time de Nova York pode perder, né, por até 11 pontos de diferença essa partida de hoje, mas se vencer é green do mesmo jeito, então é uma linha insana, exagerada essa daqui, e eu gosto bastante, tá? New York Knicks, então, mais 11.5 é a minha escolha para esse confronto. E a segunda partida que a gente vai falar hoje, então, vou falar apenas de 2 dos 4 jogos aqui nesse vídeo. Foi os jogos que eu mais encontrei valor aqui nesse começo de manhã, tá? Mas mais jogadores, nosso bilhete do dia e nosso desafio dos 10 aos 1000 em 7 dias aí, você vai encontrar lá no nosso perfil do Insta, beleza, galera? @binãobets aí. Pessoal, no jogo de hoje, então, a gente vai falar Chicago Bulls contra o Milwaukee Bucks, tá? O jogo de hoje é em Milwaukee, na casa do Bucks, e vamos ver o que a gente espera para esse jogo aqui. Frente a frente, o Milwaukee venceu 7 dos últimos 10 jogos no geral, tá? E cobriu o handicap em 6 desses últimos 10 jogos aí também. Nos últimos 3, Milwaukee venceu 2 e também cobriu o handicap em 2 deles. Nessa temporada, o Chicago Bulls não vem nada bem, tá? Com 4 vitórias nos últimos 10 jogos, e o Milwaukee também, apesar de decepcionar um pouco, tá com 5 vitórias nos últimos 9 jogos aí, tá? E dentro de casa venceu 4 de 5 jogos o time do Bucks. Enquanto fora de casa, o Chicago Bulls venceu apenas 1 dos últimos 4 jogos aí que disputou. Galera, em relação às tendências, a gente tem o Chicago Bulls que venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos e cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 7 jogos aí contra o Milwaukee Bucks. Em relação às vitórias aí, o Chicago venceu 4 dos últimos 20 jogos no geral, mas cobriu o handicap também em apenas 1 dos últimos 5 jogos fora de casa, então vem muito mal o Chicago Bulls. Já o Milwaukee Bucks não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 6 jogos no geral e cobriu em apenas 1 dos últimos 6 jogos aí dentro de casa o time do Milwaukee Bucks. O Bucks não cobriu o handicap também em nenhum dos últimos 5 jogos contra uma equipe da Conferência Leste, tá, galera? Então o Milwaukee Bucks também tá passando uma fomezinha aí. O Chicago Bulls tem Alex Caruso ainda fora das partidas, tá como questionável, mas eu acredito que não deve jogar a partida de hoje, tá? Já o Milwaukee Bucks tem Damian Lillard aqui como provável, eu acredito que venha para esse jogo de hoje, e Jay Crowder também fora da partida, tá? Em relação aos últimos 10 jogos, o Chicago Bulls venceu 4 dos últimos 10 jogos, enquanto o Milwaukee Bucks venceu 5 dos últimos 10 jogos aí no geral. Galera, o Bulls teve um começo de temporada bem ruim,
tá? Não teve bons jogos aí. E apesar da vitória de ontem à noite contra o Detroit Pistons, foi um jogo bem apertado e eu acho que isso não muda muita coisa aí na situação do Chicago Bulls, tá? Eles vêm aí também para o seu segundo jogo em 2 dias e jogar fora de casa contra o forte elenco do Milwaukee Bucks no segundo dia consecutivo de jogo deve ser um problema para o time do Chicago Bulls, que está tendo muitos problemas aí, tá? Hoje o Damian Lillard deve estar de volta pelo time do Milwaukee Bucks e eles precisam reparar os danos aí dessas últimas 2 derrotas que tiveram aí sem Dame, tá? E galera, o Bucks não é nem de perto meu time favorito nas minhas escolhas aqui, nas minhas entradas, mas com certeza é melhor que o Chicago Bulls e eu prefiro escolher eles nesse duelo aqui de 2 times que estão decepcionando muito, tá? Mas galera, eu vou escolher o Milwaukee Bucks para essa partida de hoje aqui, acredito que tenha mais valor. As linhas ainda não abriram, tá? Mas daqui a pouquinho deve estar abrindo as linhas. Eu já tinha dado uma olhada mais cedo. E a linha que eu gosto de pegar para esse jogo aqui vai ser Milwaukee Bucks menos 4.5, beleza? Ou seja, eu acredito que o time de Milwaukee vai vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem esse jogo de hoje. Se você trabalhar com outras casas, as linhas devem estar abertas aí nesse momento. Mas no momento que eu soltar o vídeo, as linhas já vão ter abrido também. E galera, Milwaukee Bucks menos 4.5 para vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem vai ser então a minha escolha para esse segundo e último confronto que eu passei aqui para vocês hoje. Galera, dito isso então, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. A gente ainda tem os jogos Washington Wizards e Toronto Raptors que eu vou trazer mais para vocês lá no nosso perfil do Insta e também no nosso grupo gratuito do Telegram, então com o link aqui na descrição, beleza, rapaziada? Galera, dito isso então, vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Se gostou, deixa um like, um comentário, apenas um clique aí já me fortalece muito, beleza? Galera, muito obrigado então pela confiança de mais um dia, por terem assistido até aqui e até amanhã. Tchau, tchau!